Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, amigos e amigas que têm acompanhado este nosso canal, esses dias nós refletimos sobre a fé sem obras e sobre as obras sem fé. E daí então eu sinto no coração a moção do Espírito para partilhar mais um pouco sobre isso, para aprofundar mais aí nessa reflexão sobre esta fé que é manifestada através das obras e sobre também as obras que sem fé ela é morta, ela não vale de nada. E sobre isso nós vamos partilhar agora, porque fé e obras não se excluem, se completam. Uma não exclui a outra, caminham juntos. É necessário a fé para a nossa salvação, mas a fé manifestada através das nossas obras, manifestação da nossa fé e do nosso amor ao Senhor Jesus, da sua palavra. E jogar por terra um pouco dessa TL, a teologia de Lúcifer, esse pensamento errado aí que tantas vezes caminha no nosso meio aí, né? Está entre aí os pensamentos, principalmente muitas vezes os católicos. Nós precisamos ter uma fé mais esclarecida. Então vamos refletir sobre isso. Vamos partir do texto da carta de São Tiago, capítulo 2, versículo 14. Não vou ler todos os textos, porque senão fica muito longo o nosso vídeo. Mas de que São Tiago fala nesse trecho aí? Ele começa dizendo: meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé, mas não tem as obras? Seria a fé capaz de salvá-lo? Aí ele diz, imaginai, ou seja, ele cria aqui dois personagens, dizendo que se alguém vem a você, te procura com fome e precisa de alimento, de roupa, de vestimentos, e você diz: olha, tá bom, né? Ide em paz, comei à vontade, mas não fizer nada, quer dizer, você não fez nada por ele, você não ajudou ele em nada, você não fez uma atitude concreta, um ato concreto. A partir daí, ele fala sobre a fé, sobre as obras da fé. Mas se nós percebemos, nós vamos ver de que obras ele fala. Ele usa essa expressão, essa comparação aqui, esses personagens, três personagens que ele diz, né? Ele diz sobre aqueles que vêm até você pedindo alguma coisa, um irmão, depois um outro irmão. Isso é claro, tem fundamento, nós vamos ver depois, mas eles usam isso para dizer algo depois. Quando ele diz, um outro, pelo contrário, diz: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé a partir das obras. E aí ele diz assim: ó, tu crês que há um só Deus? Fazes bem, mas também os demônios creem, mas estremecem de medo. Queres então saber, homem fútil, como a fé que não se traduz em obras é vã? Aí ele começa citando Abraão. E qual foi a fé de Abraão? Foi dar comer para alguém? Foi dar roupa? Não. A fé de Abraão é esta que ele vai falar aqui para nós. Ele escutou Deus o chamou a uma missão, a ser a sua terra, a dar um passo na fé, a responder a Deus com a sua vida, e ele fez isso. Deus falou com ele e ele respondeu com a vida dele, com a atitude, mas a atitude de sair dele mesmo, de sair do lugar onde ele estava, para ir em direção ao projeto de Deus, em direção à vontade de Deus. Isso é que Abraão fez. E se nós pegarmos também lá o texto, o livro do Gênesis, e Abraão fez isso, claro, deu uma resposta de fé a Deus, mas quando diz que ele saiu dele mesmo, ele desapegou-se de tudo. Ele levou os bens dele, levou a família toda, mas não apegou-se a nada. Se nós pegarmos lá, Gênesis capítulo 13, versículo 8, logo depois da saída, quando estão em caminho, tem uma divergência entre os pastores dele e os pastores de Ló. Ló era sobrinho de Abraão.
E aí então, na hora de decidir, na hora de dizer assim, olha, vamos então separar, o que Abraão faz? Qual é a decisão de Abraão? Ele manda Ló escolher primeiro e manda Ló escolher o melhor. E Ló então olha para um lado, olha para o outro, vê a planície, vê onde tem água, vê onde tem o melhor para o gado dele e escolhe. Veja bem a atitude de Abraão. Esta é a fé de Abraão, manifestada nas obras. Ele respondeu a Deus, saindo dele mesmo, por amor a Deus, ele colocou em marcha. E nesse amor a Deus, essa fé manifestada a Deus, ele, desapegado das coisas, na hora de partir, na hora de decidir entre quem fica comigo, quem fica com Ló, Abraão manda Ló escolher primeiro. Ou seja, uma atitude de amor, primeiramente a Deus, porque respondeu a Deus. E quem responde a Deus sempre quer o melhor para o outro, não para si próprio. Não tem medo Abraão não teve medo de mandar Ló escolher e ele ficar com o pior. Não, escolhe. E Ló escolheu a melhor parte, a melhor terra. Basta você pegar lá e ler. Depois você vai ver lá. Deus pede a Abraão um filho, Isaque. O seu Isaque, aquele filho é promessa. O que Abraão faz? Ele vai oferecer o Isaque. Deus não pediu para ele fazer obra social. Até ele tinha feito já sem que Deus pedisse. Ele sabia que isso fazia parte. Quando ele mandou Ló escolher a melhor terra. Deus pediu para ele um sacrifício de amor. É esse sacrifício de amor que justifica aquilo que ele fez com Ló. Veja bem, a obra da fé. No amor a Deus, eu ofereço o melhor para o meu irmão. No amor a Deus, eu me sacrifico. E aqui, quando Deus pede para ele Isaque, Deus pede o sacrifício e ele oferece. Deus interrompe, ele não sacrifica Isaque de forma real, né? Matar Isaque, mas já tinha oferecido um sacrifício de amor a Deus. E Deus reconheceu que ele era capaz, pela fé, sacrificar a sua vida, dar o seu tudo. Esta é a obra da fé, realmente, que agradou a Deus e foi levado em conta de justiça. Aí você vai ver depois, Tiago fala da prostituta Raabe, que também no ato, ela que é prostituta, mas pela fé acolheu os enviados de Deus sem saber quem eles eram. Atitude de amor. Ela foi também, por causa desse ato de fé, foi preservada do mal que se abateu sobre Sodoma. Isso é maravilhoso. Vamos vendo as obras da fé, meu irmão, para a gente poder realmente perceber. Vamos pegar agora a carta aos Hebreus. Vamos ver também esse texto da carta aos Hebreus e ver o que o autor fala da fé. E aí é um capítulo longuíssimo, capítulo 11 todo, que eu convido você depois a ler com calma. Ele começa dizendo sobre a fé é o fundamento daquilo que ainda se espera, a prova de realidades que não se veem. E aí então ele vai fazer um relato da fé. O que nós encontramos no relato da fé? O testemunho de homens e mulheres que, pela fé em Deus, pelo amor a Deus, tomaram atitudes concretas nas suas vidas. Beneficiaram não a eles, mas a outras pessoas, porque pelo contrário, eles foram, às vezes, privados de tantas coisas, passaram sofrimento, dificuldades. Mas aquilo que Deus os chamou a fazer, não foi somente para eles, mas eles sabiam que o que estavam fazendo ia beneficiar e levar bênçãos a tantas pessoas. Basta você ler o texto lá. Não é? A partir do versículo 13, que tem o título de Peregrinos da Pátria Celeste, diz assim: todos estes morreram firmes na fé. Não chegaram a desfrutar a realização da promessa, mas puderam vê-la e saudá-la de longe, e se declararam estrangeiros e peregrinos na terra em que habitavam. Veja bem, eles mesmos não experimentaram aquilo que eles estavam anunciando, vivendo,
mas estavam fazendo em favor de outros, de nós. Nós vamos ver depois da carta dizer que é a favor de nós, mas pela fé, por crer em Deus, realmente, e por causa de Jesus. A minha carta fala para nós que eles fizeram por causa de Cristo. E aí, então, essa fé valeu a eles todos. Foi levar todos eles em conta de justiça. A partir do versículo 17, pela fé, Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque em sacrifício. No versículo 20, foi pela fé também que Isaque abençoou Jacó e Esaú. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos. Pela fé, José lembrou-se, e aí ele vai narrando, pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido por seus pais. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferiu ser maltratado com o povo de Deus e tirar proveito passageiro do pecado. Veja bem, as obras da fé desses homens foram obras que eles deram uma resposta ao chamado de Deus com as suas vidas. Não é obra social no sentido que hoje, infelizmente, as teologias do demônio ficam dizendo que, deturpando a obra de Deus, deturpando a palavra de Deus, deturpando o ensinamento da igreja e negando a salvação em Jesus Cristo, negando a fé em Jesus para a nossa salvação, colocando que as obras são importantes, as obras da fé, as obras de caridade. Não, nós temos que entender, nós vamos entender durante toda essa nossa reflexão, de que realmente as obras de caridade são importantíssimas, mas como elas devem ser feitas e o que estão por trás, o que deve movê-las. Um verdadeiro cristão pratica as obras de caridade, sim, mas de forma correta. Aí sim é um benefício para a nossa vida, para a nossa salvação. Ele vai dizendo que pela fé Moisés deixou o Egito, pela fé ele celebrou a Páscoa, pela fé atravessou o Mar Vermelho como se fosse terra seca. Pela fé ruíram os muros de Jericó através das voltas que deram, aí já é Josué. Né? Pela fé a prostituta Rabi não pereceu com os incrédulos. No versículo 32 ele vai dizer assim, capítulo 11 da carta aos Hebreus. Que mais devo dizer? Não teria tempo de falar ainda sobre Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Esses, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, foram contemplados com promessas, amordaçaram a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, recobraram saúde da doença, mostraram-se valentes na guerra, repeliram os exércitos estrangeiros. Mulheres reencontraram seus mortos pela ressurreição. Outros foram torturados ou recusaram ser resgatados para chegar a uma ressurreição melhor. Outros ainda sofreram a provação dos escárnios, experimentaram açoite, as cadeias, as prisões. Foram apedrejados, cerrados ou passados a fio de espada. Levaram vida errante, vestidos com pele de carneiro ou pele de cabra. Oprimidos, atribulados, sofreram privações, eles, dos quais o mundo não era digno. Erravam por desertos e montanhas, pelas grutas e as cavernas da terra. No entanto, todos eles, se bem que pela fé tenham recebido um bom testemunho, não alcançaram a realização da promessa. É que Deus estava prevendo algo melhor para nós. Não queria que eles alcançassem sem nós a plena realização. Ou seja, a obra de misericórdia que esses homens deram não foi de levar a cesta básica no Natal para os pobres, fazer campanha para salvar alguém, campanha das enchentes, e tem que fazer campanha, fazer isso, fazer... Essas obras, meu irmão, obras sociais que promovem pessoas, só promovem pessoas. Promovem artistas, promovem celebridades, promovem tantas pessoas, e todo mundo quer tirar um bem. A desgraça dos outros sempre é oportunidade para essas pessoas da teologia de Lúcifer tirar proveito. Sempre é. E aí aumenta o drama e não sei o quê, e não sei o quê, e muitos de nós católicos embarcam nessa. Infelizmente, como se isso fosse resolver o problema e isso nos trouxesse salvação
Não traz. Não traz. Não é por aí a salvação. Não é pelas obras que alguém se salva. É pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Vivida, sim, por amor a Cristo, por amor a Deus e ao próximo. Mas tudo isso deve ser uma resposta da minha fé vivida no amor a Cristo, em favor dos meus irmãos. Vamos pegar agora Mateus 25, 31 a 46. Mateus 25, 31 a 46, que é muito usado aí por tantas pessoas que aderem à teologia de Lúcifer, para poder dizer que esse negócio de rezar, de ficar pregando o evangelho, de ficar fazendo o rosário, de ficar indo às missões, esse negócio, isso não resolve nada. Vamos ver se é assim de verdade. Eu vou ler todo o evangelho, aqui eu vou ler tudo, tá bom? Diz assim o Senhor, Mateus 25, versículo 31, seguintes. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações da terra serão reunidas diante dele. E ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Recebei em herança o reino do meu Pai, que o meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste comer, estava com sede e me deste beber. Eu era forasteiro e recebestes em casa, estava nu e me vestistes, doente e cuidaste de mim, na prisão e viestes até mim. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como forasteiro e te recebemos em casa, sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos a ti? Então o rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que fizerdes isso a um desses mínimos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizerdes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me deste comer, com sede e não me deste beber. Eu era forasteiro e não me recebestes em casa, nu e não me vestiste, doente e na prisão e não me visitastes. E esses responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, forasteiro, nu, doente ou preso e não te servimos? Então o rei lhe responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses mínimos, foi a mim que eu deixaste fazer. E esses irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Bom, aqui já tem uma verdade de fé, precisamos crer que o reino de Deus preparou para nós, desde sempre, desde a fundação, ou seja, desde antes de Deus criar, quando Deus criou o mundo, já criou os céus para nós. Mas aqui vamos ver aqui o que acontece aqui nesse texto. Percebamos aqui, meu irmão, fazer uma leitura bem, nessa leitura, vamos contemplar. O que acontece com os que estão à direita do rei? Veja bem, eles fizeram atitudes, obras de misericórdia. Doente, preso, nu, forasteiro, no amor gratuito, no amor sem reservas, no amor totalmente desinteressado, no amor onde não esperava receber nada em troca, nem mesmo, não esperava nem receber o Jesus ali. Nada. É esta obra que salva, você entende? Não é o simples fato de visitar um preso, dar ao pobre uma comida, acolher o outro, não é isso. Isso é esvaziar o Evangelho, tirar Jesus do Evangelho e transformar ele numa leitura somente mundana, humana. Isso é esvaziar o Evangelho. Isso é teologia de Lúcifer, até ele. Mas esses da direita fizeram gratuitamente. Por que fizeram?
Porque eles já possuem em seu coração o Cristo. Já possuem a fé. Pela fé em Jesus. Pela fé firme de fazer sem ver, sem esperar nada em troca. Por possuir já a vida de Cristo. Então tudo fizeram sem nada esperar em troca. Gratuitamente. Sem ver os méritos presos, sem ver os méritos de onde vinham os forasteiros, sem ver o porquê que tal pessoa está doente porque ele fez o mal, porque ele usou droga. Não, nada disso importa. Para quem ama, nada disso importa. O importa é que a pessoa está doente e precisa de auxílio. Se ela está doente porque viveu uma sexualidade errada, na prostituição, se ela está doente porque usou droga, nada disso importa. Se o fulano de tal está preso porque matou 10 ou 5 ou estupou, ele está preso. Precisa ser visitado. Entende? Ele está pagando a justiça, ele está pagando já. Nós não podemos colocar julgamentos em ninguém. A justiça tem que ele está preso, está bom. A mim cabe amar ele. O que ele fez? Está pagando pelo que ele fez. Isso é que esses irmãos da direita fizeram. Não foi somente quando você leva cesta para alguém, um mantimento. Não é essas misérias que o povo faz campanha de Natal, gente. Tem misericórdia. Festa das crianças. Faz caminhão de brinquedo para tudo quanto é lado. Vamos fazer obra social. Vamos dar brinquedo e tal. Isso é só para inglês ver. Isso é só bobagem. Bobagem. Você vai no pobre conversar com ele, não está preocupado com isso não. Aí, mas as crianças ficam tão alegres. Tá bom, isso foi bom, ficou alegria para as crianças. Mas para a sua alma, será que valeu de alguma coisa para a sua vida? Você vai visitar um pobre, você vai levar alimento, aí ele está precisando de alimento, você leva alimento, mas ele diz para você que está precisando também de pagar uma conta de água e está querendo comer um pedaço de carne. Há pouco tempo alguém disse para mim, me passou um zap, né, as pessoas que têm sempre contato com elas, Silvio, está na carne para mim, tem tanto pão que eu não como carne, Silvio. Aí eu fui levar a carne, levei carne de verdade, carne de boi mesmo. Ela falou assim, não, Silvio, carne para nós, pé de frango, miúdo, qualquer coisa é carne. Uma salame é carne. Entende? Então assim, a gente tem que ajudar o pobre. E às vezes o pobre é pobre porque fez tanta coisa errada. Mas e daí? O da direita ajudou o pobre, matou a fome, vestiu nu, não preocupou com nada. Por isso, Jesus disse, são colocados à direita. Sem emitir juízo algum, ajudou o outro. Usou de misericórdia, obra da fé. Esta é a fé. E esta é a obra da fé que salva. Desculpe. Os da esquerda fizeram nada. Mas é interessante que aqui tem alguma coisa aqui que nos faz pensar sobre essa teologia dos infernos, de Lúcifer. Quando o rei fala para eles, olha, eu tive nu, você não me deu roupa, eu tive preso, você não me visitou, tive doente, você não foi cuidar de mim, fome, você não me deu comida. Aí eles perguntam, mas quando foi? Quando foi que o senhor estava nessa situação? A verdade, no fundo aqui, é como eu dissesse assim, Senhor, mas se eu tivesse falado que era o Senhor, eu tinha ajudado. O Senhor fala, se eu soubesse que era o Senhor que estava preso, que estava nu, que estava com fome, que era forasteiro, eu tinha ajudado. Ou seja, aí eu tinha interesse em ajudar. Por quê? Porque afinal o Senhor é Jesus. E aí o Senhor podia me dar milagre na minha vida. Porque aí se eu soubesse que era o Senhor, eu podia pedir para ele voto depois, eu podia esperar dele algum favor depois, eu dou para ele, depois ele ia pedir um favor, ele ia me ajudar. Quando eu saí da prisão, eu podia contar que o senhor não ia roubar de mim, se eu fosse ladrão. E ainda mais, né? Sabendo que é o Senhor, eu ia ser salvo. Está vendo, meu irmão? É um jogo de troca. Esta atitude é que leva à perdição. Esta não salva. Fazer porque sabe que vai ganhar alguma coisa em troca.
não vale de nada para a nossa alma. Esta fé que diz, eu tenho fé, e as obras que eu faço, aí eu trabalho na igreja, ajuda pastoral, até na igreja está cheio disso. Você deve conhecer pessoas, tipo assim, que ajudam na igreja, mas está sempre pedindo as coisas da igreja, favores. Espera sempre um favorzinho do padre ou de pessoas da igreja. Nunca tem um desinteresse total. Nunca tem um desinteresse total. Aqui eu lembro de uma vez que, quando eu estava muito ainda atuante na igreja, mais atuante na igreja, eu era coordenadora pastoral da nossa paróquia, participava do conselho diocesano, eu trabalhava muito. E aí meu filho estava fazendo catequese para a primeira comunhão. E deu que meu sogro adoeceu, e ele teve umas faltas e tudo. E eu achei fantástico. Por quê? Porque eu ajudava, a minha esposa também era catequista, mas como o meu filho teve muitas faltas, a catequista não deixou ele fazer a primeira comunhão. Aí a minha esposa até tentou conversar, mas não tem privilégio aqui não. Pronto, é isso que tem que saber, está certo. Tratado como os outros, né? Porque o pai é isso, a mãe é aquilo, não importa. Não fez de fazer, não foi fiel, faltou muito. Outro ano foi, continuou, fez a primeira comunhão no outro ano e pronto. É assim. Quando a nossa fé não pode ser, nossa fé de servir a igreja, não pode querer favores da igreja, dar jeitinho. Não, de jeito nenhum. É amor. Se eu sirvo a igreja com amor gratuito, meu irmão, ainda que o padre fale não para mim 200 vezes, eu estou lá servindo a mesma coisa. Não tiro proveito da situação. Esta fé salva, essa obra salva. Esse serviço à igreja de doação salva. Mas quando tem segundas intenções, é como de Jesus, já receberam a sua recompensa. Então esse texto de Mateus, que se é usado muito para poder justificar a teologia de Lúcifer, não serve, porque não justifica. A salvação se dá pela obra praticada no amor gratuito. No amor gratuito ao outro. Sem nenhum julgamento, preconceito, sem distinção de pessoas. Sem saber se o outro merece ou não merece. O importante é que ele precisa. E eu me dou, porque me dou a Cristo. Aí eu me uno porque muitas vezes ajudar o outro é um sacrifício, não é? Sacrifício. Porque a razão diz que não deve ajudar, a razão diz que a inteligência, a razão, a sociedade diz que ele não merece, que não precisa fazer, um monte de coisas. E às vezes também custa sacrifício humano, custa sacrifício financeiro, mas eu me uno ao sacrifício de Cristo e faço algo em favor do outro, por amor a Cristo, por amor ao irmão. A obra da fé é esta é a verdadeira obra da fé. E aí nós vamos entender por que os da direita foram salvos, os da esquerda não foram. Vamos explicitar mais isso aí. Vamos melhorar mais isso aí. Se pegarmos lá em Lucas 10, 42, o que está escrito lá? Olha aqui. Vamos ver lá, 10, 42. Quem der apenas um copo de água fresca a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade, digo, não perderá sua recompensa. Olha, dá um copo d'água a quem é discípulo de Cristo, dá um copo d'água ao outro, que você é um copo d'água, só isso. Mas por causa de Cristo, pronto, aí você vai ter recompensa. Mas se você deu uma mansão para o pobre, para receber de volta um pedaço de carne, você não vai ter sua recompensa, não. Não adianta. Mateus 18, versículo 5, vamos lá ver. Mateus 18, 5, vamos ver aqui na 18, versículo 5. Quem recebe meu nome, uma criança como esta, recebe mesmo. Receber uma criança que não tinha valor nenhum nessa época de Jesus. Recebe mesmo. Marcos 9, 37, eu anotei aqui para poder não esquecer as citações, minha cabeça é muito ruim. Marcos 9, 37, vamos lá, o que está lá em Marcos 9, 37, meu irmão. Quem recebe em meu nome uma só criança como esta, recebe a mim mesmo. E quem me recebe, recebe não a mim, mas aquele que me enviou.
Veja bem, meu irmão, se aqueles da esquerda realmente tivessem fé, eles tinham feito bem aos outros, não tinham? Ao nu, ao doente. Porque Jesus fala, deu um copo d'água, recebeu uma criança, fazendo a ele. João 13:20 fala disso também. João 13, versículo 20. Vamos ver lá o que João fala para nós. João 13:20. 13 é o lava-pés, né? Aí você pode ler o texto, maravilhoso o texto lava-pés. Mas no versículo 20 ele diz assim: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ele fala dos discípulos, mas ele fala também, muitas vezes ele envia para nós um pobre, um mendigo, um estrangeiro, um nu, um preso, situações onde ele mesmo enviou para que você exercesse a obra de misericórdia. E porque você não crê na palavra e não lembra dessa palavra que diz: quem der um copo d'água, quem acolher uma criança, quem acolher... É como acolher a Cristo, é receber o Cristo, receber o Pai. Porque não temos fé nessa palavra, aí nós começamos a olhar o mérito dos outros. O que esse sujeito vai me dar depois? Não dá nada, o que eu vou ganhar? Não falamos, mas pensamos. E aí nos comportamos como aqueles da esquerda. Porque muitas vezes aquele que vem para nós pedir ajuda não parece nada com Jesus. Porque às vezes está bêbado, está drogado, é chato, é impertinente, é um monte de coisas. Não tem nada a ver com Jesus. Mas Jesus está ali e você, porque não tem fé nele, não age com misericórdia. Porque não crê em Jesus. Às vezes falta paciência, bondade, amor, acolhimento. E aí nós achamos assim: nossa, eu fiz tanta coisa, eu trabalhei na igreja, eu fiz tanto, ajudei, construí igreja, reformei igreja, eu ajudei os pobres, eu fui lá no pobre, eu ajudei aquele, eu fiz visita aos presos. E quando lá no juízo final Jesus vai olhar para a sua cara e fala assim: ô, vai para a esquerda, vai ter um susto. É porque você viveu e acreditou na teologia de Lúcifer, achando que entrar nessa de obras sociais salva, perdeu seu tempo. Se vocês se perderam realmente crescer em Jesus, meu irmão e minha irmã, tinham feito bem. Tinham dado um jeito de ajudar. Mas porque não acreditavam, perderam-se. O próprio Jesus revela qual que é a obra que salva. João 6,29. A obra da fé é crer no Filho único de Deus. Você vai ver que tem logo um bate-boca de Jesus com os judeus, com os fariseus, com os escribas. E estão acusando Jesus de tantas coisas. E eles pedem, então, que obra você faz então? Ele fala: a obra de Deus é crer em mim, é crer nele. Esta é a obra que salva. Esta é a obra da fé. Crer em Jesus. Esta é a obra que salva. E essa teologia de Satanás, de Lúcifer, crê não, viu? Não crê em Jesus, não. Se cresce, não falam tanta besteira e não fazem, não tiram tanto proveito do pobre. Isso aqui é um povo que tira mais proveito do pobre, é o pessoal dessa teologia. Esses tiram proveito do pobre, da pobreza, da miséria dos outros. Se promovem em cima dela. Promovem em cima dela. Para entender isso bem claro, que não é obra que salva, basta pegar lá em Lucas 23, 39 e 43, que é na morte de Jesus, tem lá, de um lado e do outro, dois ladrões, dois malfeitores. Dois, passaram a vida inteira fazendo bobagem. Malfeitores. Um, na hora da morte, próximo a morrer, murmura, reclama e até fala com Jesus: é isso, não vai dar um jeito não? Dá um jeito aí para nós, você não é Deus? Dá um jeito aí, resolve o problema. O outro dá uma atitude de fé e fala com Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que ele ganha? A salvação. Ele, pela fé, não a fé tão esclarecida, mas ele sabe que ali tem um justo. Ele sabe que ali tem alguém que é
Deus, não com clareza, mas ele sabia, no coração dele algo dizia para ele que aquele que estava ali era o justo. Ele então pede: Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus diz para ele o quê? Hoje vai estar comigo no paraíso. Qual as obras desse sujeito? Qual a obra que ele praticou? Se ele era malfeitor, alguns dizem que era ladrão. Eu não sei que roubar agora é uma boa obra social. Robin Hood, rouba dos ricos, dá para os pobres. A obra dele foi crer em Jesus. E é interessante que pela fé também ele não acusou o outro. Ele só disse que, escuta, por que está falando assim com ele? Nós dois é justo estarmos aqui, mas ele não. Ele pediu por ele e não acusou o outro. Ele clamou ao Senhor misericórdia, sem acusar o irmão dele que estava reclamando de Jesus, reclamando da situação dele. A obra dele foi crer em Jesus e ao mesmo tempo agir com misericórdia do outro, sem atacar o outro. Somente pediu: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Só isso. Essa foi a obra da fé que o salvou, que deu a ele o reino no mesmo dia. Jesus não morreu por causa de política, meu irmão. Não. Não foi o Império Romano que crucificou. O Império Romano executou. Mas Jesus não falou contra o Império. Quem realmente levou Jesus à morte foram os judeus, a qual tantas vezes ele chamou de hipócritas, porque viviam uma religião falsa, porque não aceitaram a salvação, porque agiam tão errado nas coisas de Deus, agiam mal nas coisas de Deus. Foi esses que, não todos, mas a maioria, foi que armou, arquitetou os líderes que não concordavam com Jesus, foi que arquitetou tudo para que o império matasse Jesus. Ele não morreu porque ele levantou a voz contra Roma, mas porque ele levantou a voz contra a injustiça praticada primeiro pelos aqueles que tinham a fé, mas uma fé deturpada, errada, uma fé de costumes, de práticas vazias, sem obras, verdade. Não falo que tinha Abraão como pai, mas não seguiu o exemplo de Abraão. Não seguiram o exemplo de Abraão. O próprio Jesus vai falar sobre isso em Lucas 12. Nós vamos ver esse evangelho talvez amanhã, se não me engano. Quando ele diz assim: todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, o Filho do Homem se declarará por ele diante dos anjos de Deus. Mas quem me renegar diante dos homens, será renegado diante dos anjos de Deus. Ou seja, não adianta eu fazer obra social e negar Jesus. Não adianta eu dar 10 milhões para uma causa lá no Nordeste, se não for por amor, se não for por causa de Jesus. Vai fazer um bem lá, mas para minha alma, para minha salvação, não vai valer de nada, de nada. E aqui eu quero dar um testemunho para você da importância que nós temos isso diante de nós. Sabe por quê? Porque senão a gente começa a achar que todos nós temos que fazer a mesma coisa, temos que largar tudo e fazer só uma coisa. Principalmente as obras sociais, as obras de caridade feitas de amor, por amor. Por amor. Certo dia eu estava conversando com o irmão Vicentino. Um bom irmão, a quem eu admiro e é um bom cristão. Mas disse para mim assim: vocês rezam muito. Aí falou: mentira, né? A gente reza muito, já é uma mentira, mas tudo bem. E fica aí pregando. Nessa época eu andava muito, pregava retiros, grupo de oração, pregava muito. E aí então, prega muito, faz muita lição, prega, reza muito, mas e aí? E a obra social? Ele estava me cobrando, né? Porque ele ia muito na obra social. Eu disse para mim: meu irmão, você não sabe como que eu fico alegre com você. Sabe? Porque veja bem, a igreja é o corpo de Cristo. Ela tem muitos membros, mas todos nós, como diz São Paulo, fomos enxertados no corpo de Cristo. E nós pertencemos uns aos outros. Então, eu quero te dizer uma coisa. Quando você vai fazer o seu trabalho de sentido lá naquela família pobre, eu vou com você. Eu estou lá com você. Saiba disso.
Porque aquilo que talvez eu não faço, você faz por mim. Mas quando eu vou pregar também, quando eu vou na minha missão, quando eu prego o Evangelho, pode ser legal também, porque você está comigo. Você não é menos do que eu, porque eu prego, de jeito nenhum. Saiba disso, viu? Falei com ele. Nós dois nos completamos. Não que eu não tenha que fazer obra social, obra de caridade, e você não tem que pregar, nada disso. Mas saiba, naquilo que eu faço menos, você faz mais. Naquilo que você faz menos, eu faço mais. E nós realizamos a obra de Deus. É assim. É assim. Nós somos membros do mesmo corpo, nos completamos. Também esses dias quero dar um testemunho para você a importância de saber realizar bem as obras de caridade, que não é somente dar coisas para os outros. Eu parei num semáforo, estava com o vidro do carro fechado, veio um rapaz, eu creio uns 25 anos por aí. Quando ele se aproximou, eu abri o vidro todo, abri a janela toda. Aí disse para mim assim, você pode me ajudar? Eu falei assim, ô meu amigo, tá bom? Qual é o seu nome? Ele disse o nome dele. Eu falei assim, que bom, como é que você está? Tudo bem? E falei para ele assim, olha, eu não tenho nem um centavo aqui. Na hora eu não tinha realmente na carteira dinheiro nenhum. Não tem dinheiro nenhum para te dar, meu amigo, no momento. Aí ele deu um sorriso. Ele falou para mim assim, não precisa. Não quero mais nada não. Eu já recebi o melhor. E foi embora. E ele foi embora rindo. Ele falou, já recebi. Ele recebeu um sorriso. Ele recebeu que eu chamei ele de irmão e perguntei o nome dele. Foi só isso. Isso é obra de misericórdia, de amor. Entende? Não reduza as obras de caridade somente a obra social. Obra social é coisa mundana, coisa que o mundo faz, coisa que o demônio faz, coisa que muita gente faz para salvar, porque acredita que quanto mais bem eu faço, menos eu vou me reencarnar. Isso é doutrina que não leva para o céu, vai para o inferno. Vai me desculpar, mas essa doutrina é errada, pecaminosa. Não é do Evangelho. Essa que faz a obra social para promover, para tirar proveito, para sabe, receber em troca. Não, tudo isso perca de tempo. Isso vai nos levar para a esquerda do rei. Os da direita fazem as obras da fé, realizadas no amor a Jesus. Eu amo a Jesus e amo o meu próximo. Essa conversa, sabe o que fala sobre isso? Que o amor a Deus bate no peito do irmão e sobe? Mentira isso. O amor a Deus é primeiro a Deus e aí vai para o irmão, porque eu recebo de Deus o amor para amar o meu irmão no amor verdadeiro. Esse negócio de que o amor a Deus bate no peito do irmão é para o irmão primeiro, mentira. Eu manifesto amor a Deus pelos meus irmãos, aí sim. É assim que se dá. Porque se eu não experimento o amor de Deus, eu não tenho nada para dar para o meu irmão. É um amor mundano, mesquinho, hipócrita, mentiroso. Mentiroso. É uma fé disfarçada. Disfarçada, uma fé hipócrita. A fé que me leva a praticar a obra de caridade é aquela fé que me faz unir a Cristo, ao amor de Cristo. E por amor a Cristo, eu me sacrifico pelo irmão. Pelo irmão, sem esperar nada, porque eu já recebi tudo de Cristo. Tudo de Cristo. Posso, como diz São Paulo, posso ser entregue às feras. Posso ser tido como a escória do mundo. Não tem problema. Aquele que eu ajudar pode depois me bater de volta. Não tem problema. Se eu fiz por amor a Cristo, um amor gratuito, aí sim, eu vou ser o da direita. Mas se não, meu irmão e minha irmã, prepare-te, porque você pode ficar da esquerda. Você pode ter dado muita coisa para os outros, muitos pobres, não sei o quê, um monte de coisas. Mas vai ter uma surpresa no julgamento final, se você não buscar a fé. Peça, Senhor, dai-me a graça, o dom da fé, a fé verdadeira, a fé que me leva à esperança que não engana. Viver o amor, a caridade plena, a caridade que é aquela que São Paulo diz na carta aos Coríntios, capítulo 13. Sem esse amor verdadeiro, de nada vale nada. Nem se eu me queimar, nada. Posso dar tudo para o irmão. Se não tiver o amor de Cristo, de nada adianta. Nada serve. Se não for por Cristo, com Cristo
e é em Cristo. Que Deus nos dê essa graça, meu irmão, essa fé verdadeira, de renunciar, de expulsar toda a teologia de Lúcifer, satânica, e ver a teologia apostólica dos apóstolos, da igreja de Cristo, cristocêntrica sempre. Que a Virgem Maria nos ajude, nos ensine sempre a ter uma fé cristocêntrica, e que todas as nossas atitudes sejam feitas por Cristo, com Cristo e em Cristo. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.